Olá, turma. Bom dia. Vamos dar continuidade, tá, ao nosso conteúdo de ciências, tá, no 8º ano. Nós estamos estudando o capítulo 1, que fala sobre a incrível máquina humana, né? As características, né, gerais e algumas curiosidades que ele vai falar sobre a formação, organização celular, estrutura das células e estrutura do organismo vivo. Mas antes de a gente começar a aula de hoje, né, que está sendo através do Zoom, e você aí que estiver assistindo depois, né, porque essa aula foi gravada. Não esqueçam, praticamente toda sexta-feira nós teremos aula pelo Zoom, tá? Vai começar às 7h30 e não serão os dois horários, tá? Vai pegar o primeiro horário de 7h30 até umas 8h05, 8h10, tá? Para não ficar tão cansativo para vocês também. Ah, professor, e o outro horário, o que é que vai ser? Semana que vem nós já teremos atividade, então o segundo horário vai ser para a realização de atividade, né, e consultoria através do WhatsApp. Mas antes de eu iniciar a explicação, deixa eu ler o momento cativar, né, o momento texto bíblico do dia de hoje. Está em Provérbios, tá, capítulo 2, versículo 6, que fala assim: Pois o Senhor é quem dá sabedoria, se sua boca procede conhecimento e o discernimento. Então, ouçam, né, a palavra de Deus, né? Leiam a palavra de Deus, porque ela é o conhecimento, a sabedoria e lhe guiar para o caminho certo, tá? Não ouça, né, pessoas que querem tirar você do caminho da salvação, beleza? Com certeza vocês vão encontrar isso durante a vida de vocês. Espero, né, que a vida de vocês seja longa, tá? Que vocês vivam por muito tempo, mas isso irá acontecer, tá? Pessoas que vão tentar falar que a sua sabedoria é verdade, né? Mas nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus e o seu conhecimento nos dará discernimento, beleza? Ó, então vamos lá, deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Tem 12 alunos, tinha 7. Deixa eu ver, eu já dei bom dia para Amanda, para Cecília, Daniel Trindade, o Kenzo. Ah, Kenzo, nem te falei, né? O nome do meu filho é Kenzo, em homenagem a você. Brincadeira, né? Eu queria colocar um nome parecido com Não é isso? do Lorenzo, né? Aí eu falei, vou colocar. Tem o Kenzo, olha, eu não queria colocar Enzo, né? Ah, não, tem muito Enzo. Aí eu lembrei É de porque ti. Enzo é muito paia, né, tio? É muito chato, Enzo, né? É. Cadê o Enzo para lá, né? Será que ele tá aqui? Cadê? Ícaro, bom dia, Ícaro. José Não tá Lu. José, como é ofendendo que o O Enzo, tá, é, José? Quanto tio. tempo? Ícaro, cara que eu Cauã, arranjo alguma forma de ofender o Enzo, não. Luiz. Pois é, o Enzo sumiu. Bom dia para O, vocês. o, Enzo, o Enzo me mandou mensagem de manhã, só que eu não sei se vai participar da aula. Ah, pois é, eu ia colocar Enzo, né? Não, eu já tenho um filho chamado Lorenzo, aí eu vou colocar um parecido, aí eu não vou colocar Lorenzo e Enzo. Aí eu lembrei, Caraca, tio, vai vir outro filho? eu tenho 2 filhos agora, já nasceu, né? Uhum, Kenzo. Vai fazer não uma é semana, isso. vai fazer um mês, domingo. Acabou já, tá bom? Aí eu O lembrei, senhor, o senhor queria menino ou queria menina? era um casal, né? Mas Deus mandou o menino, então 2 meninos lá, 2 machos, 2 homens da casa, agora eles vão ser. A mulher queria um casal, né? Mas eu fiquei feliz por ser um homem, tá? A nossa ter mulher, filha mulher, para nós homens é meio complicado, né? Principalmente nessa sociedade de hoje, né? Que nós estamos vivendo, tá? É uma loucura e a mulher não sai mais, não consegue sair hoje em dia de casa sem sofrer, por exemplo, assim. A gente vai falar isso mais para frente, na verdade a gente vai falar isso lá no 8º ano, tá? A questão sobre desenvolvimento, maturidade, questão de assédio, mas aí é complicado hoje uma menina, uma mulher sair de casa, tem toda a preocupação. Não é que nem 20, 15 anos atrás que ela poderia sair com mais tranquilidade. Hoje na rua, a gente não sabe, né, o que as pessoas podem fazer. Por exemplo, ano passado não, 2019, tinha uma menina da tarde, ela era do 8º ano, acho que 2019, ela está no primeiro ano agora. Aí ela saiu do colégio. Ela saiu, era aquela aula que acaba 6h40, 6h50. Aí ela pegava um ônibus aqui perto do Intergênio. Aí ela saiu mais cedo, né? Saiu 10 minutinhos antes, aí depois ela voltou correndo para a escola. Aí perguntaram para ela, acho que foi o seu Lúcio, o que aconteceu? Ela falou que lá no canto, antes de chegar no Intergênio, um homem
parou o carro, abriu a porta e pediu para ela entrar. Então, é meio complicado, né, nessa sociedade que a gente vive hoje, tá? É uma loucura. Então, assim, a minha preocupação em ter filho mulher seria isso, né? Mas essa questão. Professor, Oi? um fato Tenha mulher, prepare ela é pro porque é o mundo. seguinte, Manuel, hoje teu em áudio, dia, fala mais alto, teu áudio tá baixo, não estou te ouvindo. estão escutando melhor? Tá, agora sim. Olha, minha voz tá meio ruim, mas olha, hoje em dia, como minha irmã própria fala pra todo mundo que é o seguinte, hoje mulher, é que ela não tem força, que é o seguinte, hoje todo mundo tem como. Aconteceu um caso que minha irmã mostrou que o cara não foi culpado por um estupro. Eu vou tentar explicar de um jeito melhor. Um cara estuprou uma garota. E o caso foi absorvido. Se o cara for rico, ele pode obrigar. Mas foi essa a Aí, questão dele lá, por ele ter dinheiro. Que ele conseguiu se livrar, conseguiu se safar. É isso, por isso que meu ponto de vista foi isso. Mas a gente vai falar sobre esse assunto mais para frente, tá? Eu vou até trazer uma colega minha também, que ela é Não dá, tio. Só acho que o cara que tem dinheiro vai ficar preso. socióloga, psicóloga, para a gente trabalhar esse assunto lá no quarto bimestre. A gente vai trabalhar sobre isso no quarto bimestre, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Né? Mas está complicado, né? O nosso mundo hoje, as pessoas não têm mais empatia, né? Não conseguem mais se colocar no lugar do outro. Te vê no nosso trânsito aí, e o cara fecha o outro sem querer, já sai xingando, fala besteira, né? E o cara tá armado, vai matar o outro no trânsito porque fechou, ou então avançou o sinal. Só hoje em dia, o só pessoal não Jesus, né, tem. pessoal? Hoje em dia não tem mais calma. Hoje em dia, se você chegar pra pessoa e comer o sanduíche dela, ela vai lá e te dar um tiro. Porque ela quis. Então, turma, voltando ao assunto, né? Eu tinha pausado aqui, você deve ter percebido que cortou, né? Para quem está assistindo a gravação. Aqui, turma, então vamos lá dar início. Porque tá péssimo, né? Eu tenho que começar daqui a pouco a gente conversa. Começar o assunto. Sozinho, mas quando eu ficar um pouco maior, eu puder falar de defeitos. Cada um, a gente vai ter que, né? Aprender é bom, fazer exercício, aprender a fazer determinadas artes marciais, mas determinados exercícios, determinadas artes marciais que você for fazer não é para bater no outro, tá? Não vai com esse pensamento, tá? Senão você vai apanhar lá na sua academia, onde você vai fazer artes marciais, viu? Porque lá é para você controlar o seu corpo, controlar a sua mente, não é para você fazer artes marciais e bater nos outros, né? Mas, claro, você vai aprender a se defender, né? Mas não é para sair por aí batendo nos outros. Aí Professor, hoje, igual você já viu aquele meme lá do Kong versus Godzilla, que o Godzilla fala, eu tenho um raio, raio é para usar. Aí o Kong fala, vem no soco. Ele fala, não, eu tenho um raio, esse raio é para usar. Funciona mais ou menos na sociedade. As pessoas hoje em dia, então qualquer coisa que tiver próximo, ela pode utilizar e ceifar sua vida por besteira, tá? Então, mas antes de você não mexer com ninguém, ficar na sua, ainda mais professor, futuro. Fala, Manuel. uma das. Turma. Ó, aula passada eu parei aqui não, né? A gente começou sobre o assunto sobre a incrível máquina humana, tá? Falando sobre a organização das células, formação e função dos tecidos e estrutura das células, tá? Estruturas celulares. Falei para vocês, né, que o ser humano é o único animal racional, né? O único animal pensante no nosso planeta, né? Tanto é que, claro, né, racional. Claro que os outros também conseguem, né, se comunicar, mas o nosso sucesso de raciocínio e de relação com os outros fez com que a gente saísse, né, do meio, né, lá da base da cadeia alimentar e nós fôssemos para onde? Para o topo, tá? Então, esse raciocínio, essa característica racional fez com que a gente fosse para o topo da cadeia alimentar. E falei também para vocês que nossas habilidades, né, de pensar, muitas vezes são questionáveis, né? Fizemos coisas erradas, ainda fazemos coisas erradas, né? Durante os anos, durante este ano, ok? E a população mundial só vem aumentando, falei também para vocês da questão populacional, vocês falaram também, né? Vocês participaram,
que a população mundial ela vem aumentando e com isso ela vem trazendo, né, prejuízos para o nosso planeta, né? As pessoas não sabem fazer, não são todas, né, mas na sua maioria, processo de reciclagem, reutilização. Bom dia, professor. Bom dia. Não consegue, né, fazer esse processo de reciclagem, reutilização, processo de preservar e conservar o meio ambiente, tá? Então, tudo isso está trazendo prejuízo, né, junto com o aumento da população, tá? E falta de espaço, falta de moradia. Vocês perceberam, né, não sei se vocês viram lá em São Paulo, que o prefeito de São Paulo, às vezes ele buscar um meio, né, para a construção de moradias, tirar pessoas da rua, o que ele fez? Colocou pedras embaixo de viadutos, embaixo de pontes, para que moradores de ruas não lá dormissem, né? Para que os moradores lá não ficassem. Aí, tanto é que veio um bispo, uma marreta, e começou a quebrar aquelas pedras. Né? Falou, você prefere colocar pedras, fazer com que os moradores não fiquem lá, do que procurar meios para solucionar a falta de moradia, né? O bispo foi lá, foi aí essa semana, quebrou um bocado de coisa. Aí, no outro dia, a prefeitura lá de São Paulo, ela foi e tirou as pedras, né, que estavam lá embaixo dos viadutos. Tá? Então, a falta de espaço, né, maior necessidade de moradia. Se você for ver, continuando essa parte aqui de São Paulo, que eu estava lendo dessa reportagem, tem as pontes, e o que as pessoas estão fazendo lá em São Paulo? Eles quebram um pedaço, eles estão morando dentro, né, dentro da ponte, assim, posso falar para vocês, né? O que sustenta a ponte. Muitos estão morando lá. E não tem moradia, não tem espaço para todos, né? Opa. Não tem espaço, não tem moradia para todos. Né? Falei aqui também que somos totalmente dependentes do meio ambiente, então, para a nossa sobrevivência, a gente precisa, né, utilizar o meio ambiente, tá? Recursos naturais, né? Para a nossa alimentação, vestuário, moradia, entre outros. Tá? A gente depende, só que a gente retira, né, em excesso. Tá? Preservar sempre, buscar mecanismos de reutilização, reaproveitar, reciclar, né, para fazer com que não haja tanto desperdício de materiais. Controle do crescimento da população poderá ser algo necessário, tá? Então, fazer mecanismo, né, principalmente através da forma de educação, para que possa, né, diminuir um pouco a taxa da natalidade e fazer com que não haja, né, um crescimento desordenado, né, acelerado da população mundial. Falei para vocês aqui também, né, que externamente possuem muitas variações, tá? E essas variações, a gente pode observar que somos diferentes da forma... Agora sim. Depois eu libero o chat, tá? Preste atenção aí, depois eu libero o chat. Então, a gente viu que nós, pela forma externamente, somos totalmente diferentes, né? Cabelo, altura, cor, mas internamente nós somos iguais, tá? E nós temos os mesmos órgãos, as mesmas células, tá? As mesmas características internas o nosso próximo vai ter, né? Então, internamente nós somos iguais, somos semelhantes. E sistemas orgânicos, tá? Os sistemas orgânicos quer dizer que os nossos órgãos, eles têm as suas funções próprias, mas eles dependem um do outro, né, para o seu perfeito funcionamento. Caso um falhe, o que vai acontecer? O sistema vai parar. É igual você ter lá um brinquedo, alguma coisa, e você tirar uma pequena peça. Não vai funcionar. É igual um carro. Por exemplo, você tem um carro, o seu pai, a sua família tem um carro. Se tirar a gasolina, o carro vai funcionar? Não, né? Vai parar. Então, a gente funciona como se fosse um carro, não uma máquina, né? Professor, Oi? eu posso dar um outro exemplo? Pode. É o seguinte, a gente pode interpretar a máquina como se tirar dentro do carro próprio, se você tirar a água, que é uma coisa tão pequena e tão significante, o carro toma uma sobrecarga, Vai um superaquecer. sobreaquecimento. Uhum. E daí Uma o coisa motor tão explode e comum. quem tá dentro do carro já era. Aí É já uma era, coisa né? tão comum, uma coisa tão simples, que é a água dentro do carro, que poucas pessoas esquecem de colocar, pode sobrecarregar o carro e dar o pau nele inteiro. Por isso que você Literalmente a disse, pessoa pode virar churrasquinho se esquecer de colocar isso.
Obrigado. Carro Então, superaquece. igual o ser humano, bora dizer, se alguma coisa dentro do nosso corpo parar, dá uma reação em cadeia que destrói tudo. Algumas coisas faz uma reação em cadeia, algumas mais rápido, algumas mais lenta, como o próprio fígado, que todo mundo conhece. Se ele parar, é horrível, mas isso não destrói todo o seu corpo de uma vez só. Vai destruindo lentamente. E o que é E você pior, ainda tem tempo de se salvar. Mas, bora dizer, caso destrua o sistema nervoso. O sistema nervoso inteiro, se ter danificação, você não anda mais. Presta atenção. tecnicamente, Se uma igual o sistema pancada nervoso, muito forte. se nosso sistema nervoso parar, já era, né? A gente. Igual Paraplégico. eu tava tendo uma notícia um dia desse aí. O que aconteceu em Macapá aqui? Parece que foi assalto ao motorista de Uber, lá em Santana. Aí ele acabou sendo alvejado, né? Pegou um tiro na cabeça. Aí foi levado para o hospital. Aí o médico falou, olha, ele não vai reagir. Se for fazer cirurgia, ele não vai sobreviver. A gente vai só esperar o tempo dele morrer. Porque, na verdade, ele já estava morto, né? Ele teve morte cerebral, mas ainda seu coração e alguns órgãos ainda estavam em funcionamento. Mas eles iam parar com o tempo. Você tem morte cerebral, você vai ver isso mais para frente, quando nós temos os nossos órgãos, nosso sistema, você vai ver que o tempo vai parando com o tempo, ao contrário. Então, os médicos falaram, o pessoal, não, tem que fazer alguma forma, tem que dar um jeito, ressuscitar, não tinha mais jeito, né? Ele já teve morte cerebral. Então, era só esperar as horas para que o coração Mas, parasse e os outros órgãos tio, também mas parassem. Oi? tecnicamente um tiro na cabeça não explode a cabeça do ser humano? Depende da arma, né? Se for uma 12, explode, mas era aquelas, não sei se era 30, Pistola. não sei, era pistola, né? Aí É como porque é o pegou, parece seguinte, varia muito. Varia de, da varia de distância. força de arma, de Qualquer jeito, um distância, tiro na cabeça força da afeta. bala, balas diferentes, tudo tem uma Então, variação. Como se for aquelas se for uma espingardas, bum, aí tira, né? Mas foi uma pistolinha, então deve ter atravessado, mas parece que pegou de raspão, assim, mas coisou, né? Pegou, mas ele teve, né? Não foi de cheio, mas pegou na cabeça dele e não tinha O como. bicho teve sorte, mano. Muita sorte de não ter morrido na hora. E nós vimos aqui também, ó, que temos nível de organização celular, que o ser humano é composto por células, células quando se unem formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos quando eles trabalham em conjunto formam sistemas e sistemas formam um organismo, tá? Tudo isso aqui a gente viu, é uma conexão. E como a gente havia falado, como vocês falaram aí, qualquer falha, qualquer parada em algum aqui vai trazer prejuízo. Morreu! Né? Que é isso, rapaz? Com o tempo, né? Vai parando e a gente não vai conseguir sobreviver, né? Sem ele. E continuando o nosso assunto aqui, vamos também ver algumas outras características, né? Sobre biologia e sobre ciência, tá? E o que é vida? Me fala aí você, o que é vida? Alguém pode me falar o que é vida? Tio, pra mim, tudo que tem vida é um vida é ser que vida. respira. Todo ser que respira e que tem sistemas, órgãos. A Basicamente, planta é um Mas ser vivo? planta não tem órgão. Por que ela é um ser planta não vivo? tem órgão. Eu me esqueci disso. Mas a planta respira. E aí? Olha, conceito de vida é uma coisa meio complicada, mas para mim, conceito de vida é tudo que nasce, cresce, reproduz e morre. Porque animais, eles crescem, nascem, reproduzem e morrem. Seres humanos crescem, Você acabou de falar o conceito da vida. A vida é isso: nascer, desenvolver, reproduzir e morrer. Vocês vão ver também que o conceito de vida, um pouco de nós seres humanos, ele está diferente dos outros animais, dos outros seres vivos. Por quê? O conceito de vida dos outros seres vivos, por exemplo, vamos supor aqui desse golfinho. Qual é o conceito de vida para ele? Crescer, se desenvolver, sobreviver, reproduzir e morrer. E o ser humano tá assim? Todo ser humano quer reproduzir? Quem de vocês aí quer ter filho? Eu? Deixa eu colocar no chat aí. Responde aí, bora ver. Deixa eu liberar o chat de novo aqui.
Responde aí, quem quer ter filho no futuro? Tá? É para todos responderem. Quem quer ter filho no futuro? Tá liberado o chat aí. Porque o conceito de vida é isso, pessoal. As espécies, Eu quero. estou falando de nós, estamos falando de outros seres. De um golfinho aqui, qual é a função dele? Reproduzir. Por que reproduzir, professor? Para ele não deixar a sua espécie deixar de existir. Foi redundante aqui, né? Para ele fazer com que a sua espécie não suma. É perpetuar a sua espécie, continuar fazendo com que ela continue viva, né? Perpetuando ela. Já os seres humanos não, pô. Os seres humanos não são todos, né? Mas alguns não querem ter filho. Não querem. O conceito de reprodução para o ser humano mudou. Hoje tem mais a ver com afetividade e carinho do que gerar filhos, tá? A reprodução para o ser humano é afetividade, carinho, do que gerar filhos. Agora, se você for ver no reino animal, não. A função da reprodução mesmo é gerar descendente. Você pode ver lá que não tem afetividade, não tem carinho, né? Eles se relacionam para ter filho. Olha aqui, ó. A maioria aqui não quer ter filho, ó. Não querem, né? O pensamento de vocês agora para continuar. Não é? Muitas pessoas têm esse pensamento. Focar na carreira, focar na sua carreira, na sua vida pessoal, do que colocar uma criança, né, no mundo. E a biologia é a ciência que estuda a vida, tá? Na verdade, a biologia ela vai estudar desde o surgimento da matéria desde o surgimento da vida ao surgimento da matéria, ao surgimento do universo, né? E aqui você tem um ser vivo versus um ser bruto, tá? O que é um ser bruto? Não é uma pessoa braba, tá? O que é um ser bruto? Quando ele fala aqui, ó. Não respira. O que mais? Um bem material. O que mais? Também. Respira, tem funções, tem células? Não. Não, né? Lembra? Não quero ter filho, eu tô lendo o chat aqui. Lembra no passado que eu mostrei um vídeo para vocês do parto cesariana? Então, ser vivo, tá? É tudo aquilo que tem vida, tudo aquilo que desenvolve. Expectativas. Realmente, não quero ter filho. Desenvolve alguma atividade, né, no meio ambiente. Um ser bruto, ele pode ser um que era vivo no passado e agora ele se tornou uma matéria, né? Tornou-se algo bruto. Por exemplo, aqui, ó, este lápis, né? Ele era, ó, esse sapato. Antes, eles eram um ser vivo, né? Eles faziam parte de um ser vivo. Tá? O lápis aqui de uma árvore. Depois, né, a sua matéria foi reutilizada e reaproveitada e eles tornaram ser bruto, né? Então, eles não possuem vida, eles não pensam, eles não raciocinam, ok? Continuando aqui, ó, e nós temos a composição química dos seres vivos, né? Nós vamos ver todas essas estruturas aqui sobre a composição, ó. Os seres vivos são formados por compostos, ó, orgânicos, tá? E inorgânicos. Turma, inorgânicos, nós temos quem? Água e sais minerais, tá? Então, inorgânico, nós vamos ter água e sais minerais que são essenciais para a nossa sobrevivência. Principalmente ela aqui, ó, a água. Sem água, nós não iríamos sobreviver, nós não possuímos metabolismo, né, nossas funções. Sais minerais, né, composição, tá? Diversos tipos de sais minerais que fortalecem, estruturam o nosso organismo, né? O nosso corpo, ok? E você tem aqui também os orgânicos. Quem são os orgânicos? Você tem aqui, ó, um exemplo, proteína, constituição da nossa musculatura, regeneração tecidual. Nós temos aqui, ó, carboidrato, por exemplo, que nós temos polissacarídeos, nós temos açúcares, né? Reserva energética primária, que vai nos dar energia, né? Vai fazer com que a gente consiga desempenhar a atividade no nosso dia a dia, ok? Nós temos também aqui, ó, lipídios, né? Óleos e gorduras. Por exemplo, lipídio, a nossa segunda reserva energética, né?
a nossa gordurinha, que eu posso falar assim, né? Que tem função de isolante térmico, proteção contra choque mecânicos e reserva energética, tá? Então, para você ver, Tem uma outra função para gordurinha. ó, Obesidade. em excesso, né? Esses lipídios eles fazem prejuízo para o nosso organismo, tá? Então você vê que a composição química, ó, é água, sais minerais, proteínas, carboidrato, lipídio. E essa composição química dos seres vivos você encontra no ambiente e nos seres vivos, né? Algo em comum que os seres vivos vão ter, né? Sais minerais, proteínas, carboidratos e lipídios. A gente vai estudar características da água, sais minerais, proteínas, carboidratos e lipídios. A gente vai ver cada um dessas funcionalidades, né? Em aulas mais para frente. Nós vamos estudar aqui também, turma, sobre a teoria celular, tá? Sobre a origem da célula, o que é uma célula, Coronavírus. qual sua funcionalidade, né? A gente vai também ver aqui, ó, se o vírus ele é um ser vivo ou não, né? Para vocês, Coronavírus. o vírus, o coronavírus, ele é um ser vivo ou Sim, é sim. Eu tenho minha hipótese que ele é um ser vivo. por quê? Ele é um ser vivo porque ele não desgruda da gente. Na verdade é o seguinte, Pietro. Ele é um ser vivo porque ele fez uma das maiores teorias de Darwin. A teoria de o vírus se adaptou e se auto-melhorou para ferrar a sociedade humana. Não para ferrar a sociedade humana. Porque na teoria de Darwin, o ser vivo ele se adapta dependendo do ambiente que está. Então, isso já comprova que o coronavírus é um ser vivo. Mas existem outros milhares de exemplos que eu posso citar, como o coronavírus ou outros vírus são seres vivos. No caso, ele se adapta e evolui, como nessa nova cepa do coronavírus que está dando lá em Manaus. O nome disso é a teoria de Darwin. Tá, mas e aí? Não, tá, vocês falaram, mas o vírus, ele não é considerado um ser vivo. Por que, professor, ele não é considerado um ser vivo? Para ser vivo, você tem que ter metabolismo próprio. Você tem que ter seu funcionamento próprio e não depender de outro. O que acontece com o vírus? O vírus só consegue funcionar se ele infectar uma célula, né? Se ele ficar hospedando. Senão ele morre. Se ele não ficar hospedando fora de uma célula, ele não consegue sobreviver, né? Ele pode Daí ficar ele lá morre. algumas horas, alguns já descobriu, né? Pode ficar alguns dias, mas não consegue sobreviver. Para ele E daí ele funcionar, morre. ele precisa utilizar o maquinário da célula hospedeira para que ele consiga se reproduzir. Então, o vírus tem muito Professor. debate ainda, tá? No meio biológico. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar o link lá, que é o TED, tá? É tipo um canal de vídeos que é sobre ciências, né? Sobre vários tipos de coisas, só que ele é legendado, não tem em português. Eu vou mostrar da comunidade científica, o TED. Eu vou colocar lá para vocês esse vídeo mais para frente. Aí tem uma teoria lá, né? Tem um debate ainda, mas o consenso Professor, não é um ser vivo, tá? Porque Professor. ele tem que funcionar sozinho. Oi? eu queria fazer uma pergunta. Faço. Você disse que eles não consideram um vírus um ser vivo porque ele não tem como sobreviver sozinho. E os parasitas da natureza? Ele não consegue sobreviver sem um hospedeiro. Não, mas, Então- mas depende do parasita que você estiver falando. Pois é, E era isso que eu ia dizer. parasitas, por exemplo, assim, ó, vamos supor, no passado tu estudou sobre os nematelmintos e plateumintos, sobre as verminoses. Você viu que alguns, para ocorrer, né, a sua devida sobrevivência, eles precisam entrar num ser hospedeiro. vivo. Mas Sim, eles têm metabolismo próprio. Tá? Eles conseguem lá sobreviver. Agora, o vírus não. Para ele conseguir, ele tem que invadir uma célula, usar o DNA daquela célula, ele coloca o DNA dele lá, ou RNA, para que produza um novo vírus. Sozinho ele não consegue. Uma verminose, se ela infectar teu organismo, ela vai estar lá. Oi? É tipo um disfarce isso aí. Mais ou menos. A gente vai estudar, a gente vai ver. Mas o vírus ele não consegue. Uma Pois é. bactéria é um hospedeiro, é um parasita. Só que a bactéria ela consegue sobreviver. Por exemplo, lá, vamos supor, o cara está com tuberculose. Aí ele
tossiu, veio bactéria na sua mão. Aí ele entrou no ônibus, segurou lá e deixou várias bactérias. Aquelas bactérias vão ficar lá por muito tempo e elas vão ficar se multiplicando naquele corrimão lá do ônibus. Quando uma outra pessoa pegar, ela pode se contaminar, né? Não pode acontecer dessa forma, entendeu? Mas o vírus, para ele sobreviver mesmo, ele não consegue sozinho, tá? Ele precisa infectar para ele conseguir sobreviver, ok? Só que a gente vai estudar, a gente vai chegar lá sobre os vírus, ok? E, turma, nós temos 2 tipos de organização celular. Mas, tio, Oi? uma das coisas ali que o Manuel falou, então, eu acredito que não é necessário ser um ser vivo para que determinado ser possa acabar evoluindo de alguma forma. Mas Pelo menos é a minha opinião. evoluindo para quê? É porque é o seguinte, eu falei pro Pietro que eu considerava o vírus como ser vivo por um ponto que eu tenho que ele evoluiu. Na teoria de Darwin, os seres vivos se adaptam e evoluem dependendo do ambiente. Mas, Pietro, eu te pergunto, uma pedra pode evoluir? Depende se alguém... Mas aí tu já está confundindo, né? A gente vai estudar a nossa próxima aula, ela vai ser um vídeo que eu vou fazer para vocês, que eu vou falar sobre evolucionismo e criacionismo. A gente vai trabalhar a ideia criacionista e a ideia evolutiva. Tanto é que a gente vai ter um debate sobre evolução e sobre a criação, tá? A gente vai falar sobre design inteligente, vamos falar sobre a teoria evolutiva, né? Mas o Darwin... Tá, já vou preparar minha palestra sobre dinossauros aqui, obrigado. Sobre uma pedra. Ele não fala sobre uma pedra, né? Ele vai falar aquilo que tem vida, né? Pedra não tem vida, né? Então, a teoria evolutiva, ele vai falar assim, que os seres vivos vão se adaptar ao ambiente, tá? Para ele conseguir sobreviver. Pietro, ele me deu um ponto que disse que nem todo ser vivo ele pode se adaptar. Todo ser vivo pode se adaptar. Nem todo, não precisa ser só ser vivo para se adaptar. Aí eu pergunto, eu falei para ele, uma pedra pode se adaptar? Porque é o seguinte, Depende das condições que ela se encontra. Por exemplo, se ela se encontra numa região de ela pode se chuva... adaptar sozinha, Pietro? Eu te perguntei sim, e vou dizer, um ser vivo, ele demora milhares de anos para se adaptar no ambiente que ele está. Para dar um exemplo, se um urso normal fosse uma banada de urso, para dizer, fosse para o Polo Norte, vários deles iam morrer, mas alguns deles, depois de milhares de anos, ia se adaptar e ia criar uma nova espécie de urso, porque ele se adaptou. Aí eu te pergunto, se eu tacar uma pedra, lá, um monte de pedra lá no Polo Norte e esperar milhares de anos, elas vão mudar alguma coisa? Além de ficar geladas e tiverem neve em cima delas? Não, porque elas não têm como se adaptar sem uma influência externa. Sim, Não mesmo. mas era o Então, que eu tava falando. esse debate de vocês, guardem eles para a nossa aula sobre evolução. A única coisa que vai modificar essa pedra é o clima e o ambiente que vai afetar ela. Mas Sim. ela não vai se adaptar. Por isso mesmo. O clima e o ambiente vão alterar aquela pedra, mas ela não vai evoluir. O clima e o ambiente vão alterar aquela pedra. Por mas isso ela que eu não vai. disse. Ela Agora, não vai evoluir de uma O Pietro pedra queria para falar um que não precisa elefante. ser vivo para poder evoluir. Mas eu estou provando para ele que precisa ser vivo ou ter uma base de um ser vivo para poder evoluir. precisa ser um ser vivo. Você precisa ter um organismo, você precisa ter um sistema metabólico para conseguir. E os organismos, você vai verificar, né? O Darwin ele falou no geral, mas hoje a gente já sabe que os seres vivos, eles têm propriedade, têm DNA, têm características que podem sofrer alterações, podem sofrer mutações. E essas mutações, elas podem vir para o bem, podem vir para o mal. Ah, sofreu uma mutação lá, e aquele ser vivo pode sobreviver? Não, ele pode vir morrer, né? Tanto é que na teoria evolutiva, o que ele fala? Aquele ser vivo que já tem características vantajosas irá conseguir sobreviver caso o ambiente mude. Se o ambiente mudar e você não tiver características, você vai morrer, você vai ficar para trás. A gente vai ver, vocês vão estudar sobre isso, tá? Então, aqui, ó, temos 2 tipos de células, procariótica e eucariótica. A nossa célula é a célula
eucariótica, tá? Que ela tem núcleo, ela tem organelas e tem diversas atividades metabólicas. Já uma célula procariótica, ela é menor, uma célula, por exemplo, de uma bactéria, não tem núcleo, e a única organela lá presente é o ribossomo. A gente vai ver qual é a funcionalidade dessas organelas. E ela é muito menor que uma célula eucariótica, tá? Então, na teoria celular, nós temos o quê? Célula procariótica e célula eucariótica. Sendo que na eucariótica ela se divide em dois, tá? Em duas, a animal e a vegetal. Logicamente, a nossa é a animal. E aqui, ó, como eu falei para vocês, temos células unicelulares e pluricelulares. Pluricelulares quer dizer mais de um tipo de células. Olha aqui, ó. Células aqui, ó, as hemácias, né, sendo invadida aqui, ó, por um plateuminto, tá? Por uma verminose. Já aqui, ó, você tem outras células, né? Você tem um fungo. Então, quando eu falar para vocês pluricelulares, é porque tem mais de uma forma de células, tá? Células nervosas, células do tecido sanguíneo, células capilares, células germinativas. Já unicelular é apenas uma única célula, ok? E o ciclo de vida, como o Manuel falou mais cedo, ó, é nascer, crescer, reproduzir e, infelizmente, né, morrer. Mas é o ciclo, né? O ciclo vital. É você nascer, crescer, reproduzir e, com o tempo, morrer. Tá? É um E também, déjà ó, vu, eu ouvi isso em Rei Leão. oi? É um déjà vu, eu já ouvi isso em Rei Leão. Já é um déjà vu. Ó, e a reprodução, a gente viu ano passado, né, estudou sobre reprodução, temos a assexuada, né, quando um ser vivo sozinho consegue dar um ser, né, consegue dar origem a outro, né, sem precisar de um parceiro. Geralmente ele dá origem a um clone. Professor, Oi? qual é o que eu achei essa primeira imagem meio estranha da planária? A planária aqui, ó, se reproduzindo por divisão, né, binária, ela está se repartindo ao meio. E ela está dando origem a um clone, tá? Já a reprodução... Não, mas o formato do coisa da planária. Ah, tá. Entendi, querido. Ó, já a reprodução sexuada é aquela que você precisa ter duas espécies, né? Você tem que dar continuidade, né, à espécie, você mistura, você faz com que surja um ser vivo diferente, com novas características, né? Então, você precisa lá de um masculino e um feminino para que possa, né, ter a vida, né? E a reprodução sexual é a formação de novos indivíduos a partir de união de gametas. Que gametas? O óvulo e o espermatozoide, ok? Mutação é uma alteração no material genético, originando novas características. Pode originar novas características ou não, né? Por exemplo, aqui, ó, uma mutação na nossa célula sanguínea, na hemácia, uma hemácia normal e uma hemácia com falciforme, né? Aí a pessoa vai ter o quê? Anemia falciforme. Ela não consegue transportar o oxigênio, ela não consegue transportar os nutrientes. Então, aquela pessoa que tem anemia falciforme, ela é fraca, anêmica, né? Amarela, ela não consegue realizar a atividade do dia a dia normal, tá? Então, uma mutação, ela pode vir para favorecer aquele animal, mas, em sua maioria, né, pode vir para trazer um prejuízo, ok? Então, turminha, era isso que nós tínhamos na aula de hoje, tá? Lembrando que a nossa próxima aula, ela será gravada, tá? Eu já irei falar para vocês lá sobre o evolucionismo e o criacionismo. Eu irei colocar também outros vídeos lá para vocês, 2 vídeos, um do TED, que é o link, vocês vão ter que clicar naquele link para entrar, e ele é legendado. É 15 minutos o vídeo. Muito legal, vocês assistam. E eu vou colocar um sobre criacionismo e evolucionismo, tá? Aí eu vou deixar o direcionamento para vocês lerem lá sobre a teoria criacionista e a teoria evolutiva, que a gente vai ter um debate na sexta-feira que vem, tá? Esse debate é mostrando os pontos positivos e negativos das duas teorias, tá? Professor, olha aqui. Liga a câmera aí para a gente bater o print. Fala, Manuel. Eu queria saber, você vai dividir a gente em grupos ou vai ser cada um por si e 2 por todos? Não, vai ser separado. Tá ok, cada um por si e 2 por Não, todos. vou separar
por pensamentos criacionistas e pensamentos evolutivos. Sim, eu Aí sei vocês vão como. ter que... Eu e Pietro somos criacionistas. Não, Os não, vocês vão ter que estudar as duas partes. Não é? Eu sei, mas é só um exemplo. Mas a gente vai defender tal tema. Os dois. Os dois temas. Eu vou dividir em grupo, mas para cada um ter fala. Senão, entendeu? Uhum. Tá? Vamos lá bater o print lá, turma. Vamos lá, liguem rapidinho. Vamos lá. Liguem aqui no número.